Olá, nesse vídeo eu vou mostrar e falar um pouco sobre os erros mais comuns e alguns erros muito graves e muito incomuns que acontecem em obras. Então vem comigo que eu vou falar um pouco das causas e um pouco também das possíveis correções desses erros. Meu nome é Marco Aurélio, eu sou arquiteto e este é o canal Arq. Esse canal fala de arquitetura, fala de interiores, exteriores, fala de design, fala de tendências, construção e muito mais. Então vem comigo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dê o like ao fim do vídeo se você gostar do conteúdo e também compartilhe esse vídeo. É muito legal que você possa compartilhar esse vídeo para mais pessoas, me ajuda muito e também possibilita que pessoas que possam se interessar pelo assunto vejam mais conteúdo a respeito. Então vamos lá para o vídeo. Alguns dos erros mais comuns que a gente vê aí na execução das obras, seja de reforma, sejam obras novas, geralmente está ligado à falta de planejamento, ou seja, a falta de projeto e a falta de pensar no que você vai fazer. Não precisa nem de falar só de arquitetura, só de construção, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, se a gente faz com planejamento, a chance de erro é muito menor. Falando aqui mais especificamente de arquitetura e construção, quanto melhor você planeja uma obra, melhor vai ser o resultado, menos você vai gastar, menor a possibilidade de você ter que conviver com um item ali que vai te incomodar para o resto da sua vida ou enquanto você estiver naquele imóvel. Então é muito importante que você tenha um projeto para executar e que esse projeto seja seguido e bem pensado. Começando aqui por essa foto, gente, onde que está o erro aí? Claro que isso não foi pensado, isso não foi bem pensado, né? Você tem ali uma pia, você vai pôr uma torneira apropriada para essa pia. Então uma fácil correção para isso aí é trocar a torneira. Obviamente as torneiras são mais longas, né, que vão te possibilitar você jogar a água ali no ponto certo, a cuba, que é mais ou menos ali no centro dela, né, não necessariamente exatamente no centro, até porque as cubas não são todas regulares, né, o lugar do ralo não é o mesmo em todas as cubas, mas vai te dar a possibilidade de você aproveitar melhor aquela cuba, né? É um lugar ótimo para não ter muito respingo, que vai molhar a sua pia, a sua bancada, e é um lugar ali também para você aproveitar aquele espaço de uma forma mais eficiente. Da forma que foi feito aí, vai dar sua bagunça, né? Você vai lavar as mãos sobre essa torneira e a água vai se espalhar em todo lugar e você ainda vai ter dificuldade de utilizar essa torneira. Gente, aqui nessa foto é até difícil falar ou entender o que aconteceu. Com certeza não houve projeto ou não houve um projeto bem feito, né? Não foi pensado isso. Parece que essa parte inclinada aí é uma escada que foi feita. Só que tem uma janela embaixo. Como é que pode ter uma janela embaixo de uma escada, uma janela que não vai ser aberta, né, totalmente? Ela pode até abrir para dentro, mas vai ser uma parte ali dela que vai ser encoberta pela escada. Então isso aí é o quê? Falta de projeto, como eu falei, mas também na execução a pessoa já ia ver a interferência de um elemento com o outro. Então ali o que seria mais apropriado? Primeiro, se você tem um projeto bem feito, você vai fazer essa janela em outro lugar, não nessa parte da parede, ou mesmo não nessa parede se for possível. Então ali não cabia ter essa janela ou não cabia ter essa escada. A questão aqui é compatibilizar as coisas. Você não pode ter no mesmo lugar dois elementos, né? Duas coisas não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então no caso aqui está sendo uma tentativa de fazer isso que não deu muito certo. Horrível, visualmente fica muito feio e funcionalmente nem se fala. Bom, o que dizer dessa foto? É óbvio aí que é inadequado, né? Como é que pode uma porta ter essa interferência com o vaso sanitário? Eu já vi isso acontecer, é um erro bizarro, é um erro incomum, mas eu já vi acontecer, porque simplesmente não houve um desenho, não houve um projeto para se fazer esse banheiro. A abertura do banheiro, a abertura da porta, ela tem que possibilitar que você tenha ali dentro os elementos do banheiro, óbvio, né? É uma coisa muito natural de se pensar, mas também é estranho você ver que normalmente o vaso sanitário não é o primeiro elemento do banheiro. Normalmente ali, nessa parte, seria a pia, né? Seria onde você tem ali a bancada, o lavabo, e não o vaso sanitário. Mas se acontecer de por algum motivo ter sido feito o vaso sanitário ali, que eu acho inadequado, a porta tem que ser menor. Ou uma outra solução poderia ser você colocar uma porta sanfona de repente, né? Eu não acho muito bonito, mas é uma solução melhor do que o que está acontecendo aqui. Uma outra solução ainda melhor, já que você não pode voltar atrás e fazer o vaso no lugar certo, que implica várias outras coisas, você poderia, por exemplo, colocar uma porta que tem uma parte fixa, né? Nesse lugar ali onde tem interferência com o vaso, você poderia ter uma parte fixa e a porta ser um pouco menor. Se é uma porta, por exemplo, para atender uma pessoa que tem uma dificuldade de mobilidade, que usa uma cadeira de rodas, complica um pouco mais, porque a porta tem que ser no mínimo com 80 centímetros de vão.
A abertura tem que ter 80 centímetros, então você tem que realocar essa porta, ou tirar esse vaso, ou esse banheiro vai ficar inacessível mesmo. E esse caso? É difícil você falar exatamente o que aconteceu, mas nesse caso aqui eu acho que é uma sucessão de erros. Primeiro, eu não acredito que tenha sido simplesmente um erro de projeto, eu acho que houve um erro de execução. Então essa porta me parece que ela está sendo aberta para o lado errado. Normalmente você coloca uma porta na extremidade da sua parede. Por que acontece isso? Você tem um melhor aproveitamento do seu espaço quando é um espaço pequeno especialmente. Nos banheiros, principalmente, você tem geralmente as portas em um dos cantos, né? Você tem a porta em um canto porque você vai ter alguns elementos dentro desse banheiro e eles não podem ter interferência entre eles, como aconteceu, por exemplo, na foto passada. Então, o que você deveria ter feito aqui? Invertido o sentido de abertura da porta. Me parece que nesse caso o respaldo da porta deveria estar do lado de onde a pessoa está tirando a foto. Então, nesse lado sim, deveria ter a abertura da porta, né? Ela não interferiria com o vaso sanitário que está lá. Mas é um pouco estranha a situação ali. De qualquer jeito, parece que não foi muito bem pensado esse banheiro. Outra coisa, a pessoa que instalou o vaso, ela simplesmente não verificou, né? Na verdade, a pessoa que fez a furação ali, ela simplesmente não verificou o ponto em que estaria o vaso sanitário, casando com o ponto ou com o sentido de abertura da porta, se for o caso. Então, no mínimo, a pessoa deveria ter pensado que não daria para ter um vaso sanitário ali e fechar a porta ao mesmo tempo. Então, aqui são vários erros, eu não sei qual foi o principal, eu acho que foi um projeto mal feito, um projeto mal executado e os profissionais simplesmente lavaram as mãos. Já que está mal feito, não acaba de fazer do jeito que está. Muito ruim, né? Gente, esses dois casos aqui. Como é que você faz uma situação dessa acontecer? Primeiro, foi mal pensado. Aqui é um erro de projeto. Com certeza, você não coloca um hidrante num lance de escada, do lado dos degraus. Porque se você está tendo uma subida ali, seja uma escada, seja uma rampa, você vai precisar ter corrimãos, é uma questão de segurança, é uma coisa obrigatória. O corpo de bombeiros de qualquer lugar vai obrigar você a ter corrimãos, né? Se você tem uma escada, especialmente se é uma escada coletiva, como é o caso dessa aqui. Então você vai ter que ter isso. Então porque você vai projetar uma mangueira de incêndio que fica dentro de uma parede que está numa escada? Não faz o menor sentido. Você ter uma caixa ali com uma mangueira de incêndio que não é acessível, não tem jeito, né? É impossível você ter uma situação dessa e querer que o seu prédio seja aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Gente, isso aqui é um caso muito bizarro porque ele envolve várias coisas. Primeiro, o projeto foi feito. Você vê que do lado esquerdo da foto aí o projeto está lá, né? Então a pessoa projetou mesmo a escada. Eu não sei o nível de detalhamento desse projeto. Eu não sei se ele tem, por exemplo, esse projeto em planta, que aqui é chamado vista, né? Você vê a escada pela lateral. O projeto em planta é o quê? Quando você vê o projeto por cima. O desenho está mostrando o projeto por cima. Você vê ali a escada, os degraus, tudo pela perspectiva, vamos dizer assim, aérea, né? Perspectiva superior. Nesse caso aqui, eu tenho um dos desenhos, ou seja, houve um projeto, mesmo que ele não tenha sido muito detalhado, muito bem feito, o projeto está aí. Só que a pessoa que executou simplesmente não sabe ler projeto. E de repente nem é atribuição dessa pessoa. Por isso que eu sempre falo, gente, é importantíssimo você contratar um projeto arquitetônico e é importantíssimo você contratar uma pessoa para acompanhar a execução desse projeto. Muitas pessoas, exatamente porque são leigas no assunto, que não é a área delas, não vão entender esse projeto, a execução dessa escada. Né? As pessoas entendem como uma escada. Então é incrível a pessoa, mesmo que ela não tenha nenhuma noção, executar uma escada que está claro que é impossível de se utilizar. E se você não vai contratar esse mesmo profissional que fez o projeto para acompanhar a sua obra, que no mínimo haja uma reunião desse profissional com o profissional que vai executar a sua obra. Isso é importantíssimo para tirar quaisquer dúvidas. É um investimento muito pequeno, pensando na dor de cabeça que vai te dar você ter um projeto que não está sendo assistido e que esse projeto pode dar muito errado e te dar muito prejuízo. Seria um pouco mais engraçado se não fosse trágico. Imagina você chegar na sua obra e ter uma escada que você vai subindo os degraus até bater a cabeça no outro lance de escada. É uma situação engraçada quando não é com a gente, né? Porque na obra da gente a gente não quer que isso aconteça. Então, gente, são situações que acontecem raramente, mas quando acontece, imagina o prejuízo que a pessoa vai ter para demolir essa escada e para refazê-la. Essa foto aqui é muito difícil de explicar. Eu acho que você olhando a foto já vê o problema, você vê que é impossível se utilizar esse vaso sanitário, né? A pessoa vai ter que se sentar de lado no vaso sanitário ali, mas assim, uma situação completamente errada, mal feita, mal executada, não houve planejamento e projeto nisso aqui de jeito nenhum, é só uma foto que você fala assim, o que você pode pensar dessa foto? É horrível, é uma coisa sem muita solução, né? Porque ali você vai fazer o quê? Qual seria uma possível solução aqui? Seria girar esse vaso de repente, girar ele 90 graus ali, deixando ele de frente
para a direita dessa foto aí, por exemplo. Só que a gente não sabe se isso é possível, porque tem que ver o ponto em que foi furada essa laje, né, a passagem ali do esgotamento sanitário do vaso, para ver se o vaso vai se encaixar a essa saída de esgoto. Nem sempre é possível, porque às vezes ele tem distância suficiente para a situação onde ele está agora, para o lugar onde ele está agora, mas não tem distância suficiente de furação casando ali com o fundo do vaso para girá-lo. Então, simplesmente é uma coisa muito mal feita e pode ser que a pessoa tenha que conviver com isso. É um absurdo, mas isso acontece, infelizmente. O que dizer dessa foto, gente? Eu tendo a achar que isso foi feito de propósito. Isso só pode ser uma coisa realmente para dar o que falar, para chamar atenção, porque você tem ali uma coisa que destoa completamente. Sabe quando você tem uma pessoa que tem uma coisa muito marcante no rosto, de repente tem uma pinta no meio da testa ou tem uma verruga na ponta do nariz, você só consegue olhar para aquele ponto do rosto da pessoa? Eu acho que é a mesma coisa aqui. Provavelmente você nunca vai conseguir olhar para essa foto sem olhar diretamente para essa janela que está inclinada ali. Então é uma coisa que chama muita atenção e eu não acredito que isso tenha sido realmente um erro. Eu acho que isso foi proposital, justamente para dar o que falar, para chamar atenção para essa fachada. O que vocês acham da ideia? Eu acho que essa pessoa queria chamar atenção para o estabelecimento dele, para o hotel dele, ele conseguiu. As pessoas vão falar muito sobre isso aí e de repente o nome do hotel vai ficar conhecido e ele vai ter mais clientes. E aqui, gente, como é que pode uma porta ser tão perigosa quanto essa? É muito difícil entrar nesse cômodo para começar, né? Você tem que pisar ali, fazer um passo longo ali para entrar no cômodo em si. Para sair do cômodo, você tem que ter muita familiaridade, você tem que estar muito acostumado, senão de repente à noite você acorda ali no escuro, com sono, e vai sair de repente para ir ao banheiro, você pode ter um acidente horrível nesse lugar. Então isso aí é uma coisa muito mal pensada, se é que foi pensada, né? Então me parece que há um espacinho ali, né, no canto inferior aí da foto para realocar essa porta. Não necessariamente, pode ser que tenha outro cômodo ali, mas de uma forma ou de outra, essa é a pior solução possível. Essa porta não pode estar onde ela está e não tem como você fazer um patamar para essa porta, porque senão você não vai conseguir alcançá-la com a escada. Então ficou uma situação muito difícil de corrigir. Possível? Tudo é possível corrigir quase qualquer situação. Nem que a solução seja jogar no chão e fazer de novo. Mas aqui ficou um pouco difícil, ficou muito difícil entender o porquê disso ter acontecido. E essa foto, gente, onde está o erro? Eu também não sei dizer. Eu acho que essas partes aí, essas lajes que ficaram sobrando aí nessa quina, elas foram pensadas com outro objetivo. Para mim, né, sem saber, sem ter visto o projeto, eu vou supor que essas lajes eram para ser efetivamente utilizadas por pessoas, que eram para ser varandas, e não foram feitas as aberturas ou, de repente, em algum ponto as aberturas foram fechadas para acessar essas varandas. Porque não tem nenhuma lógica você ter um vaso em cada varanda, sendo que vai ser impossível você cuidar de qualquer planta naquele lugar ali. Então, ou você coloca uma planta artificial ali em cada andar para sempre, ou você não vai ter nenhuma possibilidade de cuidar. De repente você coloca esculturas, põe alguma outra coisa e fala que aquilo ali foi simplesmente feito como uma questão estética, para enfeitar mesmo. Porque não tem lógica você colocar um vaso de plantas num lugar que você não pode cuidar deles. E é um desperdício de espaço também. Você tem uma área ali que você não vai utilizar para praticamente nada, é um desperdício. Eu sempre falo também nos vídeos que eu gosto muito quando você consegue aliar a função à estética. Eu acho que ficou feio para começar, então não houve a estética apurada nesse caso aqui. E não tem nenhuma função. O que vocês acham disso? Vocês acham que é válido ter um espaço assim, de repente colocar uma escultura, para colocar um vaso com plantas artificiais, para fazer alguma outra coisa, ou vocês acham que é um desperdício de mão de obra, de material, como eu acho também? Gente, essas próximas fotos aqui é para mostrar o quão é importante você pagar um pouquinho mais que seja, para contratar um profissional que sabe o que ele está fazendo. Também já falei várias vezes aqui no canal, você tem que contratar um profissional pelo preço? Sim, ajuda também. Claro que você deve olhar o melhor preço possível para você ter um bom custo-benefício. Mas eu já falei também que custo é diferente de custo-benefício. Então, se você está procurando simplesmente o mais barato, você tem que ter ciência que você está correndo riscos aí. Então, a questão melhor aqui sempre é aliar o custo ao benefício. Quanto mais baixo o custo-benefício, melhor. Então você tem que pensar nisso, simplesmente pagar o menor preço pode te custar muito caro. Então vamos para a primeira foto. Olha a execução desse acabamento de parede, dessa cerâmica. Isso aqui é o clássico dinheiro jogado fora. Não tem outra maneira de explicar isso. Com certeza o proprietário dessa obra aí optou por pagar o menor preço possível. Com certeza não olhou as referências do profissional. Esse profissional com certeza não tem a menor ideia do que ele está fazendo
e também não tem nenhum compromisso, né? Compromisso em executar uma coisa minimamente aceitável, porque isso aqui não é minimamente aceitável. Se eu me deparasse com uma situação dessa, eu simplesmente ia pedir para arrancar tudo e refazer do zero. Aqui não tem salvação, concorda? A não ser que você vai deixar como está e você vai cobri-lo com outro acabamento. É possível, mas eu acredito, ou tento acreditar, que também não deve estar bem aderido à parede. Se a pessoa não sabe fazer nem a paginação mínima numa parede, banheiro, como é o caso aqui, com certeza ela não sabe misturar a argamassa na proporção correta, ela não sabe a forma que você tem que colocar isso na parede, não sabe nada de técnica. Então aqui o caso é refazer tudo. E pior é que você vê que a cerâmica aqui parece uma cerâmica de qualidade razoável, né? Só olhando assim o visual, são peças maiores. Ele teve o cuidado de comprar os espaçadores, que são essas cruzetinhas, essas pecinhas brancas que você vê aí entre uma peça cerâmica e outra, que é para você ter o espaçamento correto, para depois vir ali com o rejunte. Então, o material está aí. A execução que realmente foi muito pobre. Com certeza houve um erro aí de acompanhamento, né, gente? Porque na primeira peça que esse profissional instalou, você já saberia que ele não tem a menor condição de fazer o serviço. Daria tempo de você contratar uma outra pessoa para fazer o serviço de uma maneira minimamente aceitável. Aqui houve um desperdício e houve um mau planejamento, inclusive na parte de contratar um profissional que soubesse o que estava fazendo. Então você vê aqui claramente que o espaçamento entre as peças é irregular, porque ele não soube usar aquelas cruzetas, né? Pelo menos 2 peças ali de cruzetas ele teria que usar em cada peça dessas aí. Porque senão você vai apoiar de um lado com uma cruzeta e do outro lado a peça vai encostar na peça de baixo, não tem como. Uma outra coisa, com certeza o corte dessas peças foi mal feito. Porque é muito fácil, num lugar que você tem uma parede regular, você cortar as peças do mesmo tamanho. Não tem nenhuma lógica. Se você medir a peça, você corta certo. Aqui não houve isso. E outra coisa, nível. Quando você começa, na primeira peça ela já está desnivelada, quer dizer que toda a sua parede vai ficar desnivelada. E aí, como ele foi colocando cruzetas em alguns lugares, não colocando em outros, foi só aumentando o problema. E cada vez o problema fica mais aparente na sua parede. Gente, isso é tragicômico, né? O que acontece nessa foto aí é tragicômico. A pessoa cortou o rodapé, isso é um rodapé, né? E a pessoa que fez o corte, ela não tem nenhuma noção de como se faz uma meia esquadria. É delicado fazer, você tem que cortar muito bem feito, porque um corte de 45 graus normalmente, e o corte de 45 graus é delicado. Me parece que esse rodapé é de madeira. A chance de você estragar uma peça de madeira é menor, né? Porque você não tem o esmalte, você não tem esse tipo de coisa ali. Mesmo assim, a pessoa não tem nenhuma noção de como fazer o corte das peças. Menos horrível que a foto passada, mas ainda horrível o serviço, é o que fizeram aqui nesse rodapé. Isso aqui com certeza é uma descida de escada, porque você tem que fazer a concordância ali, né, nos cortes, tem que fazer a concordância das peças, poder conformar aquela proteção ali da parede. Olha como foi feito. De forma que essa peça, esse rodapé, tem um acabamento ali na parte de cima diferenciado, né? E esse acabamento ficou totalmente fora de lugar, porque a pessoa não soube fazer essa concordância, essa combinação dos segmentos de rodapé. O resultado é esse aí, mais dinheiro jogado fora. Eu acho que esse aqui é o vídeo que vai mostrar mais dinheiro desperdiçado em todo o canal até agora. Olha a situação, há uma grande chance de que isso aqui tenha acontecido porque a pessoa simplesmente fez da cabeça dela. Ela não obedeceu ali a uma norma, ela não teve um projeto em mãos, nada disso poder fazer a execução, provavelmente das tomadas ou da bancada. Um dos dois está errado, obviamente. O que acontece? Quando você tem tomadas e interruptores, você tem uma altura ótima de uso ali para eles. Se é uma tomada baixa, você tem uma altura em relação ao chão, que é a altura mais aconselhável. Se é um interruptor, você vai também considerar uma altura que é aconselhável de uso, para ficar mais fácil de você acionar, você ligar e desligar aquela luz. Então isso tudo tem referência, como também tem referência à altura da bancada. Mas aqui não fizeram nenhuma das duas coisas, né? Eles fizeram um padrão muito errado de altura de bancada ou fizeram um padrão muito errado de altura de tomada. O que poderia ter sido feito? Quando estava colocando a bancada, partindo do pressuposto que a bancada está na altura certa, eles poderiam ter realocado essa tomada, subido ela um pouquinho. Isso não seria nada difícil de fazer, mas eles optaram por colocar essa peça de granito em cima da tomada e essa é a situação final. Gente, eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Se vocês gostaram desse conteúdo, se gostaram dessa questão dos erros de obra, eu posso fazer uma continuação desse vídeo. Me fala nos comentários se vocês querem que eu continue falando sobre esse assunto. Eu acho muito interessante, até porque é bom você assustar as pessoas às vezes um pouquinho, para elas pensarem melhor em como fazer uma obra, a maneira certa de fazer as coisas. Então eu achei muito legal poder fazer esse conteúdo aqui. Deem o seu like também, que eu gostei muito de fazer o vídeo, espero que você tenha gostado de assistir e compartilhe esse conteúdo.
Muito importante para mim. E não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante isso. A maior parte das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritas. Não custa nada, não tira nada do seu tempo, então faça isso por mim. Só clica ali no íconezinho e se inscreva. Um grande abraço e até o próximo vídeo.